Então vamos continuar agora a criação da nossa one shot. E aí, pegando o nosso cenário espacial e tudo mais que a gente já criou antes, a gente precisa tomar algumas decisões, certo? E a primeira decisão na sua aventura que você está fazendo, aí no teu papel, é decidir se vai ser uma aventura de ambiente aberto ou de um ambiente fechado. O que é um ambiente fechado, em primeiro lugar? É uma dungeon, uma masmorra, né? Então você tem as paredes, né? A caverna ali que te fecha, você não tem muitas opções para andar. Às vezes até dentro de um próprio castelo mesmo, você consegue limitar a atuação dos seus jogadores. Ou seja, você sabe o que vai ter na próxima sala e na próxima sala. Se eles virarem para a direita, você sabe o que tem, virar para a esquerda, você sabe o que tem e tá tudo certo. Muitos mestres, inclusive, até desenham a própria masmorra no papel e eles vão narrando de acordo com isso daí, né? Tem alguns sites que fazem masmorras aleatórias e tal, que você pode testar futuramente, a gente conversa sobre isso. Mas só para você ter a ideia que, poxa, se eu for fazer uma linha reta e eu não quero ter o medo, né, da pessoa sair do meu caminho, o ambiente fechado é o melhor de todos. Isso pode ser uma nave espacial também, né? A gente tá falando de nave, pode ser uma nave espacial também, ela é fechada, o castelo é fechado e assim por diante, tá bom? Tendo mais ou menos uma linha para seguir, a gente chama de ambiente fechado. Não tem as diretrizes estranhas aí no meio do caminho que podem acontecer. Já o ambiente aberto, você toma essa decisão com a relação, por exemplo, eu estou numa cidade, estou no centro da cidade, eu tenho um bar, taverna, hotel, prédio, casa, várias coisas para interagir dentro do caminho. Então tem muito mais elementos que podem tirar a atenção do jogador e se você não tiver ainda com a habilidade de falar, poxa, legal, eles precisam ir para uma taverna e eu não saber fazer qual é o movimento todo para levar para uma taverna, ou então adaptar minha história para um hotel, ou adaptar a história para o banco, por exemplo, você acaba perdendo um pouquinho nesse momento. Então tudo tem que ser um pouco adaptável, porque a gente vai colocar os elementos, né? E eu vou fazer essa história aqui, essa one shot aberta, tá? Mas a gente vai colocar todos os elementos pro jogador decidir onde ele vai. E a gente vai inserindo os elementos para ele concluir a história no meio do caminho, tá bom? Então, quando a gente decide qual que é a melhor, né? Qual é a melhor opção para o jogador, né? Um ambiente aberto ou um ambiente fechado? É você que decide. O que você vai querer? Você quer o aberto para poder ter pluralidade de opções, poder se divertir com os jogadores vivenciando todas as histórias e acreditando na tua capacidade de improviso? Ou você vai no fechado, ficando até um pouco, ok, não, deixa eu me controlar. Por exemplo, a one shot que eu fiz no último evento da Nocturne, eu fiz ambiente fechado. Eu achei muito mais fácil. É um prédio, linha reta, vai entrando, vai seguindo, até chegar onde tinha que chegar no objetivo e volta. Não tem problema nenhum, tá bom? Isso não perde nada, não ganha nada, a única diferença é que são apenas diferentes, tá bom? A grande ideia aqui é que são apenas diferentes. Qual é o desafio central e secundários? Então, só para colocar aqui, né? Nosso vai ser aberto. Qual é o desafio central e secundários? Então, a gente precisa de um objetivo central, que a gente já falou, que é pegar, né, alguma informação para mostrar. E dentro dessa one shot, a gente precisa ter um desafio. Qual que é o desafio maior que eles vão ter que enfrentar? Mas será que é um grupo de criminosos que estarão lá já existentes dentro desse planeta, né, dentro do planeta Terra? Será que na verdade foi uma farsa, na verdade ninguém morreu? Dá pra gente brincar com isso, é uma ideia bem interessante. Será que vai estar todo mundo morto, mas tem algum enigma para entrar dentro de algum bunker que é importante? Também super interessante. Se você tiver no RPG mais medieval, talvez trabalhar com alguma criatura, algum monstro ou algum desafio dentro do próprio ambiente, pode ser. Eu acredito, vamos pôr para essa one shot aqui, o objetivo central é, na verdade, há pessoas vivas no planeta. E quem vive detém os recursos em locais secretos. Ou seja, então nossos jogadores vão ter que entrar dentro dessa one shot, eles vão ter que pegar a nave, eles vão ter que descer, eles vão vivenciar alguma coisa lá, e aí eu vou pôr um segundo objetivo secundário que é, né, porque eu acho que é legal a gente colocar outros desafios, quer dizer, outros desafios secundários que é os personagens do espaço não estão acostumados com a gravidade e com a mistura de ar da Terra, pois nasceram no espaço.
Ou seja, a cada tempo que eles vão ficando dentro do planeta, eles vão tendo um nível maior de esforço. Então, um nível maior de esforço para fazer as coisas. Ou seja, então a gente tem o primeiro desafio que eles vão ter que enfrentar é que eles vão chegar lá embaixo e eles vão encontrar pessoas. Talvez. A gente vai definir como que vão ser esses encontros, né? E eles vão descobrir que essas pessoas detêm os recursos em locais secretos. E a segunda coisa que eles vão descobrir que quando eles começam a ficar lá, eles vão começar a ficar cansados. Eu vou dizer pra eles que eles vão ficar cansados? Não. Quando a gente falar de técnica narrativa, a gente vai explicar. Eles vão começar a se sentir cansados e eu vou também explicar isso, eu vou colocar isso dentro dos dados deles, né? Então eles vão começar a sentir isso nos dados. Toda vez que eles forem jogar, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. E aí a gente vai começar definindo os desafios que a gente colocou. Agora a gente vai definir quais são os encontros, né? Então a gente tem um encontro de combate, interação e exploração. Então, lembra naquela divisão que a gente fez? A gente fala que um encontro de interação, exploração, em média demora 30 minutos. Um encontro de combate pode chegar a 1 hora. Tá? 1 hora, 1 hora e meia. Então aqui é 1 hora de até cuidado. Né? Quando você estiver mestrando, ficar de olhos abertos aí com o combate. Coloca 1 hora, que eu acho que é o suficiente, tá? Então vamos deixar aqui, ó, como 1 hora, que é o suficiente para um encontro de combate, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos definir quais são os nossos encontros aqui dentro dessa one shot. Então o primeiro encontro deles eu quero um encontro de exploração. E eles vão chegar em uma área florestal. Por incrível que pareça, eles vão chegar numa área florestal. Eles vão cair no meio do mato. Então, eles vão ter que pesquisar coisas e achar rastros. Primeiro desafio em movimento deles é achar rastros. Óbvio, eu não vou falar nada pra eles, eles que vão decidir o que eles querem fazer, né? Então, achar rastros. Eu vou tentar dar pistas aqui, né? Quais são as pistas que a gente tem para levar para algum lugar? Se eles demorarem muito, a gente pode ter algumas opções. Eu vou deixar mais uma opção aqui, que é uma opção de interação, que é encontrar um habitante local. Então a gente vai encontrar um habitante local que vai poder falar, porque eles vão poder experienciar que existe uma outra pessoa e fala a mesma língua, né? Para facilitar o nosso movimento aqui, fala a mesma língua ou idioma, né? Certo? Então facilita um pouco o nosso processo. Então tá aqui, se eles chegarem, descerem, começarem, não forem explorar muito e tudo mais, eu rapidamente vou jogar um habitante local ali dentro para a gente tomar alguma decisão, para eles começarem a entender que existem outras coisas dentro desse planeta que eles não estão observando, percebendo. Então esse já vai ser o nosso primeiro encontro. Um desses dois vai ser o nosso primeiro encontro. Depois, eu também quero um outro de interação, que eu acho que pode ser legal. Que aqui, na verdade, vai ser uma outra possibilidade. Pode ser interação, pode ser combate também. Eles que vão decidir. Que vão encontrar um grupo de pessoas. Aqui vai depender. Pode ser uma aldeia. Pode ser no meio da floresta. Ou talvez até numa grande árvore. Grande árvore em comum. Uma árvore gigantesca que dá pra viver dentro. Tipo Avatar, sabe? Bem interessante. E o combate, se eles não interagirem, eles podem encontrar o grupo de pessoas. Se o grupo for muito agressivo, então a gente vai ter um combate, né? Um ataque ao pessoal da floresta. E aí depois a gente tem que definir um pouquinho qual é o perfil desse pessoal. Eu acho que esse pessoal ele será defensivo, né? Só ataca quando é atacado. Faz sentido para vocês? A gente está começando a criar. No meio desse processo, se eles ganharem interação, ganharem o combate, o que for, uma dessas vitórias, né? A gente pode colocar aí que eles vão conseguir algum tipo de informação em relação a recursos, né? Algum tipo de comida. Eles vão descobrir que ele vai ter um rastro de comida. Então, a gente vai ter mais uma parte de exploração. De exploração, que é encontrar rastros de comida e bebida. Né? Aí a gente vai decidir no meio do caminho. Eu acredito que seja algum tipo
de planta comestível. Que um dos habitantes já estava escrevendo errado, que um dos habitantes tem no bolso, porque o cara fez o loot ali, ou viu comendo, ou deixou cair na morte, por exemplo. Então a gente vai descobrir um pouco disso nessa hora dessa exploração. Eu vou deixar eles descobrirem um pouco. Olha que legal. Então a gente tem um espaço ali que ele pode ter deixado cair alguma informação. E eles vão seguir uma trilha. Logo em seguida, eu acredito que eles podem seguir uma trilha. Você vê que é aberto, mas é fechado? Eu posso ir para qualquer lugar que eles forem falando e eu posso ir colocando informação para eles. Vamos lá, né? Aí eles vão ter uma exploração novamente, seguindo uma trilha. Que essa aqui vai ser bem rápida, às vezes eu não preciso nem colocar aqui dentro do caminho. Existe uma técnica, eu já vou pôr ela aqui, depois a gente explica também melhor mais pra frente, chama Fast Forward, que é igual no filme. Já perceberam que às vezes, vamos visitar o lugar tal, plum, do nada já tá lá? A gente pode usar isso de vez em quando, tá? Anota aí, essa técnica chama Fast Forward, que às vezes é acelerar um pouco o passo. Então, a pessoa tá indo lá, pô, eu não preciso fazer a trilha, porque não vai agregar nada essa trilha na história. Então eu vou falar, você vai seguir a trilha vai chegar no local tal. E aí eu acho que é legal a gente chegar numa aldeia que está em volta de um bunker. Ok? Olha que legal, né? De um bunker. E o bunker tá aberto, né? Ou seja, eles percebem que tem lá, só que eles não podem entrar. Então o desafio central aqui, ó, aparecendo. O desafio central é eles entrarem dentro do bunker, passando pela guarda da aldeia. E aí a gente começa já a pensar, já começa a adiantar um pouco nossa linha de pensamento, que é, como será que essa guarda da aldeia, ela tá vestida? Quais são as armas que eles estão usando? Quais são as armas que os nossos personagens estão usando? Qual é o tipo de personagem que a gente vai ter? Então guarda essa informação aí na cabeça, porque são coisas que a gente vai começar a imaginar. Então, ao momento que eu estou criando isso, você também está criando o seu, né? A gente acerta o português aqui, que é incomum. Saiu um N ali. E a gente organiza isso, porque é importante você já começar a pensar quais são as tramas que vão ter. Né? Aí, o que vai acontecer? Eles precisam entrar. Qual vai ser o conflito, né? Aí, a gente estava falando de clímax, né? Lembra que a gente estava falando de clímax? E aí a gente vai decidir. Conflito. Eles podem negociar com o dono da aldeia. Eles podem invadir sem ser percebidos. Eles podem matar os guardas e entrar. Eles podem matar a todos. Bem cruel essa, hein? Matar a todos e entrar. Ou então, eles podem não conseguir entrar. E pegar uma informação externa. Uma outra opção também. Então a gente já começa a entender o que pode acontecer ali dentro dessa one shot. A partir daqui, depois eles decidem, né, qual vai ser o movimento final. Aí, esse daqui tem que ser um pouco mais longo. Então, se for negociar com o dono da aldeia, qual é o argumento que a gente pensa, né? Qual é o argumento? O argumento legal que deixa eles entrarem. Aí você vai falar, poxa, eu já tenho que saber o argumento agora? Não. Você tem que saber isso durante o jogo. Se um jogador apresentar pra você um argumento que você fala, caraca, achei bem legal essa razão, você deixa ele entrar. Se não, não deixa ele entrar, entendeu? Se a gente invadir sem ser percebidos, qual a hora do dia? Qual é o nível de guarda? A gente precisa saber isso exatamente agora? Não. Na hora a gente vai definir, de acordo com o andamento do negócio. Se vocês perceberem que o horário está passando do tempo, né, o tempo está correndo e eles estão muito atrasados em relação a tudo isso, você acelera e deixa um pouco mais fácil deles invadirem. Né? Ou de não invadirem também, né? Resolve o conflito um pouco mais rápido. Agora, se você vê
que tem bastante tempo, começa a criar mais enigmas, mais coisas dentro aí do evento, né? Desse encontro para você. Ah, matar os guardas. Tudo a gente vai analisando, tá bom? Então são todas as possibilidades aí que os nossos jogadores podem fazer. Então a gente já começa a definir. E eu acho que tem que ter um encontro final, né? Porque o encontro final é a decisão de dos jogadores. O que eles vão fazer, né? Tipo, voltar para a nave? Para a nave? Será que, inclusive, será que dá para voltar? Para voltar? Será que a gente pode descobrir uma plot twist gigantesca? Será que eles descobrem que a nave é para jamais retornar? É para eles virem povoar o planeta, né? Será que eles decidem ficar? Decidem ficar? Quais são as opções? E aí só os seus jogadores vão te dizer o que é que vai acontecer. E olha só, a gente já, né, daquela ideia, daquela temática toda, a gente já pegou e já definiu qual é o ambiente, qual é o desafio central que eles vão ter que vivenciar, né? Então a gente já falou do que são as pessoas. Eu gosto bastante de interação, investigação, então para mim pessoas é sempre legal ter para poder mexer os pauzinhos ali. Não tô colocando criatura, não tô colocando nada disso nesse exato momento. Posso até colocar se vier aparecer alguma coisa, alguma enrolação, eu precisar expandir um pouco o tempo da aventura. E os encontros, né, que a gente falou aqui que tem que demorar em média meia hora, então por isso que a gente calcula de 4 a 5 encontros por one shot, né? Por one shot, a gente tem aqui, ó, um encontro, que é o encontro inicial de 30 minutos, e aí a gente começa a contar. 1, 2, 3, né? Que vem para aqui 3, o quarto e o quinto. Olha só que legal. Fechou? Então a gente começa a montar a nossa história. É uma história simples, rápida, divertida e pode ser bem interessante para os nossos jogadores. O que faz a história ser muito interessante, né? O que é a gente fala que é a parte mais divertida é os próprios jogadores vão transformar essa história numa história incrível. Então deixe que eles transformem essa história incrível, tá certo? Então a gente se vê na próxima aula, debulhando um pouco mais de informações aqui para você começar seu one shot da maneira certinha. Fechou? Então, até a próxima aula.